Fala, Belo! Estamos começando mais um episódio do podcast mais falado do Brasil, Fala Belo Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Fala Belo, Belo com 2 L's, Oficial. Não deixe de se inscrever e conferir cortes incríveis no Instagram, TikTok e todas as redes sociais. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado mais que especial. Aliás, todos os convidados que estão vindo são sensacionais. Mas hoje eu tenho a grande honra de receber um homem que faz a diferença na vida de tanta gente. Um homem que fez a diferença na vida de tantos trabalhadores da construção civil. Um homem que mudou vidas e muda até hoje. Eu tenho a honra de apresentar para vocês o meu, o seu, o nosso sempre deputado Ramalho da Construção. Bem-vindo, Ramalho. Muito obrigado pelo convite, bem? É sempre uma alegria a gente estar aqui com os amigos, você que é um grande jornalista, que é um grande repórter e que trabalha sempre na produção de fazer o melhor para a sociedade. O nosso trabalho na construção civil, como também no dia a dia, é servir. Porque se nós não viemos aqui para servir, Fabiano, o que a gente vem fazer nesse planeta? Um tempo tão pouco. É claro que eu quero viver 120 anos, né? Tá chegando. Depois eu conto como é que eu quero morrer, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a função nossa aqui é aproveitar esse pouco tempo para servir as pessoas, para servir o planeta, e como o planeta está precisando, como a sociedade está precisando de debates, especificamente os jovens. Nós precisamos entender o que os jovens querem, porque eu já estou com 76 anos de idade, quer dizer, o pessoal do meu passado serve até para aprender a ouvir, mas os jovens que vêm por aí, eles estão pensando em um outro mundo e nós precisamos compreender e ajudá-los. Eu queria parar um minutinho para falar de um patrocinador muito especial, um patrocinador onde eu conheço de verdade. Sintracom, Sindicato da Construção Civil dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado de São Paulo. Aliás, o Sintracom São Paulo fez e faz a diferença na vida de tantos trabalhadores há tantos anos. Não deixe de conferir, o QR Code está aqui, entre no site e conheça essa linda história, Sintracom São Paulo. Ramalho, eu conheço bem a sua história, eu sou um fã da sua história, um fã de tudo que você fez pelo trabalhador da construção civil, pelas pessoas, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre o Ramalho, Antônio de Souza Ramalho. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho, alguns anos, só alguns anos, e contar um pouquinho de como foi a sua infância, lá em Conceição do Piancó, na Paraíba, né, Ramalho? Conta pra gente um pouquinho. Conceição é uma cidade, mas eu nasci num sítio chamado Paixão, lá em Conceição, na Paraíba, na roça, uns 3 dias de jegue para não tinha gente civilizado, né? E depois eu vim para essa cidade grande. Minha infância foi uma infância trabalhando na roça com a minha mãe. Eu sou o filho mais velho de uma família de 11 filhos. Então a gente conhece um pouco da agricultura. E em São Paulo eu vim ser servente de obra, vim ser servente de pedreiro. Eu cheguei aqui em 1968. Quer dizer, eu morei em alojamento de obra, barracos de obra, né? Na época, São Paulo era São Paulo da Garoa, já faz 57 anos. Né? E a gente foi galgando espaço. Eu nunca imaginei que um dia poderia ser dirigente sindical e nem político. E acabei se tornando o presidente do maior sindicato da construção civil do mundo. Nem na China tem um sindicato do tamanho do nosso. Fundamos, junto com Luiz Antônio de Medeiros, a Central Força Sindical. Fundamos uma confederação e me tornei até deputado por 2 mandatos. Eu vou continuar na política, principalmente ajudando as pessoas, e agradeço aqui a oportunidade. Quero aqui de dizer para os teus telespectadores, e eu vou te mandar para você sortear aí 10 livros, Marca da Fé, Que bacana. para que o telespectador conheça um pouco a minha história. Isso está no Marca da Fé, mas pode conhecer com outro também, trajetória de uma categoria. E por esses dias nós estamos lançando um livro com mais de 300 páginas, que é Experiência e Negociações. Quer dizer, ser velho tem 2 vantagens, Fabiano, e uma desvantagem. Quer dizer, a experiência é uma delas. Experiência é uma delas. E o que é triste, a desvantagem pior disso tudo, é que a gente começa a encontrar as pessoas da nossa idade, um pouquinho mais velho, e aí pergunta, e fulano, como é que está? Ele morreu, né? E o outro morreu, né? Como eu estou com 76 anos e vou viver até os 120 anos, então eu estou tranquilo. Imagine quanta gente vai ainda. Você sabe do que eu gostaria de morrer, né? Sei, você me falou.
Então, é isso aí. É isso aí, Ramalho. Ramalho, eu acho a sua chegada em São Paulo, eu tenho curiosidade de saber como foi quando você chegou aqui em São Paulo, como foi olhar tudo aquilo, aqueles prédios, na época já estavam construindo, né? Há 57 anos atrás, estava começando o centro de São Paulo as construções, né? Como foi olhar tudo aquilo lá? Você já se viu na construção civil naquele momento? Não, eu cheguei em São Paulo, eu vim para São Paulo de ônibus. Na época as pessoas costumavam vir de pau de arara. Sei. Por algum motivo eu vim num ônibus velho pra caramba, que era de alguém conhecido da família, né? Era de Tinezinho, né? E a estação rodoviária, a rodoviária ficava ali ao lado do sindicato, onde você mora, Baixada do Sim, Glicério, Baixada do Glicério. né? Quando eu cheguei ali em 68, São Paulo estava começando o milagre econômico, foi nos anos 70. Estava meio parecido com hoje, faltava mão de obra, né? E ali, ao descer na rodoviária, tinha umas Kombi, né, com agenciadores. E eles iam agenciando. Quem sabia ler, escrever bem, mas e tinha onde morar, esse pessoal era levado para a área metalúrgica, especificamente São Paulo e o ABC, né? E quem não sabia que você soubesse ler, mas não tinha onde morar, você era encaminhado para a construção, porque tinha facilidade de você morar no canteiro de obra. Como eu não tinha ninguém aqui que eu conhecesse, tinha parentes, mas eu não conhecia, então me levaram para trabalhar no canteiro de obra. A minha primeira obra foi na Avenida São João. Esse prédio não está habitado até hoje, 57 anos. Aonde fica esse prédio? Não sei. Fica ali em frente ao lago ali, da onde tem a igreja do Paissandu, né? Ah, no Paissandu, sim. Do Paissandu. Então, esse prédio até hoje não está habitado, tem um estacionamento. Puxa Porque vida. aquilo eu acho que era da época de uma grande empresa chamada da Rui Vitória, eles deixaram ali mais de 100 prédios no centro de São Paulo, a maioria invadida, aquele não está. Ah, Aqui tem alguém tomando conta. Agora, a pergunta que você fez, assim, como é que eu me vi? Agora, você imagina o cara sair da roça, né? Onde não tinha nem transporte, o carro assustava a gente, né? Quer dizer, eu entrei no ônibus morrendo de medo né? De assustar. Aqui, O que é isso, né? Como é que acontece isso, né? E chega nessa selva de pedra que você se perde aqui. É lógico que não tinha a quantidade de habitação que tinha hoje. São Paulo, em 68, tinha aproximadamente 5 milhões e 100 mil habitantes. São Paulo hoje menos da passa metade. de 12 milhões de habitantes, né? E era uma cidade boa para ganhar dinheiro, porque as coisas também eram muito baratas. Eu comecei a trabalhar na construção como servente de obra, ganhava um salário mínimo, né? E com salário mínimo dava para a gente viver confortavelmente. Depois eu fui fazendo carreira na empresa, né? Passei por várias profissões, mestre de obra, carregado geral, só não fui o dono da empresa, porque eu ainda sou empregado da mesma empresa até hoje, né? Isso foi uma experiência que a gente se assusta no começo, depois vai se adaptando, você vai se acostumando. Imagina que o lugar onde eu nasci, 40 graus na sombra, né? Nossa. Aí chego aqui na cidade da Garoa, 2 graus, 5 graus abaixo de zero, né? Terra da Garoa chovendo toda hora. Hoje, com 9 graus, eu morro de frio. E já estou em São Paulo há 57 anos, você imagina no passado. Às vezes eu ia trabalhar e quando eu pegava o grifo ou a enxada para trabalhar, a mão congelava, ela ficava dura, né? Naquela época não tinha nenhum benefício os trabalhadores. Me levaram lá na obra, um mestre espanhol me recebeu, o seu Vicente, e daquele jeitão do espanhol, e falou: você não tem onde... Não, não tem. O que você quer fazer? Eu falei: olha, eu não sei fazer muita coisa, né? Profissão não tem. Falei: servente é. Então você escolhe, tem que trazer uma pá ou uma enxada. Enxada eu sabia, da roça, né? Entendia. Pá, seria que diabo que é pá, né? Aí fiquei por ali, perguntei a um dos companheiros da obra, falei: onde é que eu posso comprar uma enxada, né? Ele falou: na Casa da Boia, né? Lá no centro de São Paulo. Só atravessar a rua, Florencio de Abreu? Florencio de Abreu. Eu já ouvi falar. Florencio de Abreu. E aí eu fui lá, lógico, a ignorância, não sabia para que era. Lá na Paraíba a gente queria enxada das melhores, né? Enxada para carpir mato. Eu falei: eu quero comprar a melhor enxada que você tem aí, né? Aí me deram a enxada, era a enxada de capim-mato, né? Eu vou lá, me apresento na segunda-feira para trabalhar com a enxada, só que a enxada não era aquela, né?
Que lá não é roça, era para... Sim, sim. Então o pessoal já viu o tamanho da minha ignorância na área do mundo da construção, né? E o mestre, mesmo assim, entendeu aquilo, colocou para trabalhar com o pessoal lá, arrumou até uma enxada para mim quando eu comprava outra. Ele falou, essa enxada eu vou levar para o meu sítio, vou te dar uma. Né? Pode, claro, né? E o cara chegou um dia lá para mim e falou, baiano, você vai por aí e me traz uma jirica. Né? Falei, meu Deus do céu, jirica aqui na obra, né? A Paraíba é um jumento, né? Eu vi que tinha uma corda aqui, peguei a cordinha e andei pela obra atrás da jirica, estou procurando a jirica. Né? Procurando a jirica. Daí a pouco o cara foi atrás de mim, deu uns berros, pá, cara... Falei, meu amigo, você não achou a jirica? Eu falei, não, a jirica não, eu achei a corda. Mas a jirica não, você sabe o que é jirica? Eu falei, na Paraíba é de carregar lenha, a gente andar a cavalo, burro, né? Não, meu filho, isso aqui é um carrinho de carregar concreto. Foi lá e mostrou, você morre de vergonha, mas não sabia mesmo, não. Mas eu fui o passo a passo, se bem que eu fiquei muito pouco tempo como servente de obra. Logo eu já caí na graça do mestre, passei a tomar conta de uma turma, daí aprendi a profissão de pedreiro, de eletricista. Encanador, cheguei até a ser encarregado de encanador. E depois eu virei mestre de obra e depois encarregado geral da empresa. Então essa é um pouco da minha vida aqui em São Paulo. A gente aqui... Eu vim da roça, que eu tive a oportunidade de terminar o 2º grau. Não terminei engenharia, mas fiz até o 3º ano lá na UMEC, na Universidade de Mogi das Cruzes. Sim. Daí a vida foi me levando, no dia a dia, de observar que podia melhorar um pouco aquele setor da construção. Construção, na época, você só tinha um pagamento por mês, dia 10 de cada mês. Né? Não tinha como hoje ter um vale de adiantamento, não tinha café da manhã, não tinha lanche da tarde, não tinha uniforme, não tinha bota, não tinha nada. Você trabalhava de chinela havaiana. Ou daquelas corrilepe, que era um chinelo improvisado de pneu de carro que você fazia, porque talvez era o melhor, porque protegia mais o pé. Né? E ao longo do tempo eu falei, olha, isso precisa mudar. E eu tive uma coisa que me favoreceu, duas que me favoreceu. Uma foi eu ter procurado o sindicato, era uma casinha ali onde você mora, né? Uma casinha. Era uma casinha onde tem hoje ali os cursos, era uma casinha muito simples. Isso em que ano? Em 1968. 68. 68. E a outra foi que uma semana depois eu conheci um primo que era vereador de São Paulo, Fausto Mar de Lima. Eu encontrei um conterrâneo lá na obra e falou, pô, você é de onde? Da Paraíba. De onde? Conceição do Piancó. Ah, tem um vereador aqui que é paraibano e ele é de uma cidade vizinha a Conceição do Piancó, que é Itaporanga. Eu também sou de lá. Antigamente ela chamava-se Misericórdia, né? Você não quer conhecer? Quero, vai fazer a política na Paraíba. E ele morava em São Miguel Paulista. Eu fui lá no final de semana, num domingo, conversando com ele, eram primos. Você é filho de quem? De Noé, de França Ramalho. Rapaz, a minha mãe é Ramalho, então nós somos primos. Que coincidência. E aí eu comecei a acompanhar o Fausto, porque era um nordestino que defendia muito os nordestinos. Ele era um grande defensor dos nordestinos. Mas ele já estava eleito deputado estadual. E no ano seguinte, em 69, ele tomou posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa, 15 de março. E dia 16 ele foi cassado pelo AI-5. Ele fez um discurso na posse que não agradou os militares e foi cassado. Depois, com a cassação do Fausto, nós passamos a colocar na política o irmão dele, o Edson, 2 vezes também vereador, 2 vezes deputado, mais outro irmão jovem, né? E eu passei a participar muito da vida do sindicato. E em 73, ou seja, 5 anos depois, foi inaugurado aquele prédio que vocês conhecem, que é onde fica a estrutura do sindicato. Na Rua Conde de Sarzedas, Na Rua Conde de Sarzedas. A casa também era na Conde de Sarzedas, mas era uma casinha ao lado, onde era um ambulatório médico, né? Sim. E ele foi inaugurado pelo ministro do Trabalho Arnaldo Prieto, o governo de Ernesto Geis. E escolheram 2 pessoas para entregar uma placa, ou 2 associados para entregar uma placa ao ministro. Eu, que na época
tinha ali 23 anos, mais ou menos, 73, 23, 24 anos. E o Abel, que já tinha mais de 80 anos e morreu com 112 anos. Nós entregamos e participamos ali da sala de reunião, mas o ministro ficou conversando com o Emílio, que era nosso assessor, com o presidente Décio, outras autoridades estavam lá. E uma assessora do ministro me chamou, era muito magrinho, e aí falou, nossa, você é muito magrinho assim na construção. Eu falei, mas já tenho 5 anos de construção. Como é que é a construção, né? Eu comecei a explicar que não tinha nada, a gente precisava lutar para que pudesse ter algum espaço a mais. Ah, não tem alimentação na construção? Não, não tem. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um projeto para mostrar para o ministro. Na área de alimentação, talvez a primeira, e depois na área de segurança do trabalho. E ela fez, né? Uns anos depois, chamaram o Emílio, que era nosso assessor. O Emílio foi assessor também do Ernesto Gás. E chegou lá quando foi criado o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Mas até hoje não é obrigado, só se negociar. Isso em 76 já, 3 anos depois. E em 77 foi criada a NR18. Era uma norma ali com menos de 100 itens, e que não valia para muita coisa. E eu comecei uma grande luta em 90 para melhorar essa coisa das condições no local de trabalho. E acabei de 90 em 95 negociando a NR18, que é essa que está até aí. E em 89 eu negociei o primeiro café da manhã para os trabalhadores da construção civil. Era um copo de café com leite e um pão com margarina, né? E uma cesta básica de 18 quilos. Um pouco estranho, porque era 10 quilos de arroz e 4 de feijão. Mas os empresários que forneciam isso, forneciam feijão que não cozinhava, arroz que não cozinhava. De né? péssima qualidade. Péssima qualidade. E foi avançando para a gente chegar até onde nós estamos. Hoje o trabalhador recebe um vale de alimentação de R$ 485, recebe hoje tem café da manhã, até padaria na obra, pão quentinho, você conhece, né? Aliás, padaria na obra é uma sugestão sua, né? Uma ideia sua, né, Mário? Não é ideia minha, foi uma criação minha. Criação sua. Há uns 5 anos atrás, eu entrei para o Capricho para acabar com a alimentação podre no canteiro de obra. Porque eu queria dinheiro para o trabalhador escolher e comprar o que ele queira. E num grande debate com a empresa da construção civil, a diretora, não vou fazer, até porque a comida deles era boa, tinha 3 empresas que a comida era boa. Mas eu achava que tinha que ser para todo mundo. Ela um dia me chamou e falou, Ramalho, me dá 90 dias para reincidir os contratos, mas eu quero te fazer uma proposta. Que tal a gente dar pão quentinho para o trabalhador? Falei, Patrício, mas nem na minha casa eu tenho pão quentinho. Não, mas o trabalhador vai ter. Mas como que é isso? Padaria na obra. Falei, rapaz, como é que faz padaria na obra? Né? E, não, vamos fazer com piloto e depois você vai ver. E isso deu tão certo. Hoje nós temos aí uns 800, um pouco mais, canteira de obra com padaria. Isso foi feito de obra em obra, mas muitas das construtoras optaram por isso, porque facilita a vida deles também. Você pega a construtora aí que tem mais de 100 gatos. Se esses gatos fossem levar, cada um levava uma garrafa de café, pão azedo, pão murcho, né? Coisa estragada, frio estragado, né? Hoje não, é tudo fresquinho. Onde tem a padaria, o pessoal toma café num copo de vidro, né? E ele tem o lanche num prato de vidro, como deve ser a coisa para o cidadão, né? Não é nem essa coisa descartável, né? É coisa de cidadão, uma coisa digna, né? E nós conquistamos outras coisas, vale de adiantamento, 40% de salário até o dia 20 cada mês, hora extra 60%, conquistamos seguro de vida, hoje R$ 71 mil. O Secons, que é uma coisa importante, já tinha, mas nenhuma empresa aplicava, né? Que é um ambulatório médico para o trabalhador e toda a família dos trabalhadores. E a NR18 trouxe uma condição muito boa para os trabalhadores, que era um outro sonho meu acabar com alojamento em obra. Se eu vivia alojamento em obra com rato, barata, pulga, com aqueles insetos todos, eu comecei a ver se não é local para um cidadão conviver, né? E foi quando eu insisti na norma que precisava acabar com isso. E um empresário aí, muito inteligente, já saudoso,
Antônio Carlos Gomes, né, do Rio de Janeiro. Ele me chamou nas negociações, aquilo era tripartite, um terço do governo, um terço dos empresários, um terço dos trabalhadores, eu representava a força. Ele falou, Ramalho, sabe como você acaba o alojamento em obra? Eu falei, não. Ele falou, vamos colocar aí que pode ter alojamento em obra. Falando que pode. Pode. Eu falei, pô, pode ter, só que o alojamento em obra vai ter cama com 10 centímetros, 30 de densidade, fronha, travesseiro, precisa ter lavanderia do lado, precisa ter aquecimento, detetização, desratização. Aí você vai ver que nenhum empresário quer mais dar isso aí, né? Porque a gente não acabava porque também interessava o trabalhador, morar de graça, então ele morava de qualquer jeito ali, né? E isso realmente deu muito certo. Eu topei fazer aquilo. A CUT não topou, outras centrais não topou, mas nós fomos trabalhando, aprovamos aquilo. Eu apoiei por muitos anos disso, por ter aprovado, porque nós aprovamos assim. Empresas que já estão trabalhando, elas têm até 3 anos para mudar, até 3, para fazer isso. As que vão construir agora, até 1 ano, que é para colocar isso no custo da obra, né? E, resumindo, hoje não existe mais, porque os empresários começaram a bater em mim e falavam assim, olha, então você quer hotel de 5 estrelas para o peão, né? Eu falei, o senhor quando vai em algum lugar não fica no hotel desse? Não fica no hotel? Acho que fica até num hotel melhor. E com isso nós acabamos e passou o trabalhador a trazer a família para ficar junto. O trabalhador da construção civil ganha em média aí R$ 2.500 por mês, o operário, entre o servente e o oficial. Mas a maioria do profissional da construção civil ganha acima de 20 mil em tarefas. Só que ele recebe no olerito dele 2.500, né? E recebe 17.500 em espécie por fora. Quer dizer, aí ele também não paga imposto. Ele não paga imposto de renda porque está por fora, né? Está aí. Sim. Agora, o governo deixou de receber 8% a mais disso aí, 8,5% do FGTS, mais 31% do INSS, que é 11% do trabalhador e 20% do empresário, né? Sim. E deixou de receber, com certeza, imposto de renda no geral. Né? Então, a sonegação do Brasil é uma coisa absurda. Muito grande. Não é que nós temos impostos muito altos por conta da sonegação. E ainda nós temos a malandragem. Não vou falar nome aqui, mas vocês sabem, tem cara aí que tem 300 lojas, é um dos mais ricos do Brasil, e o cara sonega bilhões de impostos. E sonega até legalmente, porque ele vai atrasando, chega uma hora o governo tem aquela coisa lá, que você apresenta uma proposta lá para parcelar em 300 anos, e você parcela aqui que nem o bisneto dele vai pagar aquilo. Só que ele está usando metade daquilo que é imposto para colocar no negócio dele, para ganhar dinheiro com aquilo, montar dinheiro com aquilo. Ou seja, esses empresários ganham dinheiro com o dinheiro nosso. Porque esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é nosso, é o dinheiro de quem consome. Que deveria estar na saúde, que devia estar na saúde, na educação, na segurança pública, enfim, em coisas que beneficiam o Estado. Então, eu acho que é um debate que a gente não sabe muito como chegar, porque tem muito aquilo, faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quer dizer, eu estou falando tudo isso, e de um momento para outro eu viro o presidente da República e faço tudo diferente. Porque estando lá, às vezes... Ou viro o senador da República, ou deputado, e vou fazer tudo diferente, né? Quer dizer, eu tenho um discurso antes e depois. O discurso é o que me interessa, né? Deputado você já vai ser de novo, né, Ramalho? Ano que vem você já assume de novo. Não sei, a vontade minha era de não ser mais candidato a nada, né? Mas tanta gente pede. Mas tem muita gente pedindo até para a gente colocar o nome e se não der certo, a gente desiste lá no começo. Ramalho, eu queria te agradecer muito. Não foi só uma entrevista, não foi um bate-papo, foi uma aula. Você acabou de nos dar uma aula e espero que todo mundo que esteja assistindo tenha essa consciência de cada palavra que você falou, que a sua experiência é fantástica. Muito obrigado. Quero que você volte. Quero que você volte outras vezes para continuar essa aula aí que você deu para todos nós. Ramalho da Construção, uma história fantástica na construção civil.